Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então, mais uma noite do Dharma aqui. Hoje, hoje é uma pergunta que a gente recebeu, assim, várias versões de várias pessoas, né? Eu vou ler uma versão dela aqui que foi enviado pela Dani, de Govardhana. A Dani perguntou assim: é possível termos natureza para casarmos, mas ao mesmo tempo não termos natureza para termos filhos? Como lidar com essa questão de acordo com o Dharma do casamento? Então, assim, a Dani perguntou, mas um monte de gente perguntou isso também, né? É, como que a gente sabe se ter filhos faz parte ou não faz parte do nosso Dharma? A gente vai ver assim que, de acordo com os Vedas, tem dois grandes assim estilos de vida principal, né? Tem o Grihasta e o Sannyasi, dois estilos de vida de acordo, né, com o Dharma. O Grihasta, a palavra Grihasta significa aquele que está em casa, aquele que está no lar, né? Aquele que está vivendo o Dharma dentro do seio da família, né? Envolvido em atividades sociais, envolvido em atividades profissionais. Então, ele naturalmente ele está casado, né? Ele tem um companheiro de viagem no caminho do Dharma. E esse casal juntos, né, vão tentando seguir a vida espiritual ao passo que eles conciliam isso com as suas atividades nesse mundo material, oferecendo essas atividades materiais para Deus. E o sannyasi é aquele que está cultivando realmente renúncia e desapego. Então ele é uma pessoa, né, uma pessoa que vive em completo estado, né, de prática devocional, sem envolvimento com atividades familiares, né? Então ele está full time dedicado só a propagar o conhecimento espiritual. E um renunciante, ele não vai ter filhos, né? Ele não vai estar envolvido com a vida familiar, não vai ter profissão. Ele pode ter tido isso antes de ser um renunciante, e quando os filhos já estão adultos, né? Quando as atividades profissionais dele já foram concluídas, ele pode também se tornar um renunciante. Ok, a gente entende essas duas posições de acordo com os Vedas, né? Mas a pergunta da Dani especificamente é: e eu posso casar e optar por não ter filhos? Assim, isso é uma opção, né? E muitas pessoas perguntaram isso: como que eu faço para saber se ter filhos faz parte ou não faz parte do meu Dharma? Então essa é uma pergunta complexa e não dá para dar uma resposta superficial, não dá para dar uma resposta que não seja igualmente complexa, né? E na real, nós não temos assim como dar uma resposta exata. Na verdade, isso vai depender do karma de cada um, vai depender do dharma de cada pessoa. É uma resposta extremamente individual e cada um vai saber responder isso melhor do que qualquer pessoa, né? Então aqui eu não tenho a pretensão de dar a resposta definitiva, assim, um algoritmo, uma dica, um macete que uma vez que a pessoa ouça, ela vai saber se é para ela ter filhos ou não, né? Isso não é possível, isso é algo que cada um vai ter que descobrir, né? Conhecendo sua vida, conhecendo o propósito da sua vida, conhecendo sua própria natureza. Mas o que nós vamos fazer aqui é basicamente falar algumas coisas que os Vedas falam sobre filhos, sobre vantagens e desvantagens, sobre aspectos gerais de ter filhos. Vamos pensar um pouco sobre essas declarações que os Vedas falam, né? Vamos assim fazer um diálogo sincero com essas informações e no final tentar falar um pouquinho, né, sobre como que a gente pode pelo menos ter um caminho para a gente seguir, para a gente poder descobrir se ter filhos é algo para que assim que combina com o nosso caminho, que combina com o nosso Dharma, algo que realmente é cabível dentro do nosso karma, ou se não, se para a gente é mais favorável seguir o nosso Dharma sem filhos, né? Então, assim, o que os Vedas falam a respeito de filhos? Assim, tem tantas informações nos Vedas, né? A gente vai ver que, por exemplo, uma das palavras em sânscrito para filho é putra. A gente vai encontrar várias referências, né, nos Vedas, essa palavra putra, que significa literalmente aquele que liberta do inferno. Então esse é um dos nomes que é dado para um filho, né? Imagina, ter um filho é uma bênção tão grande que mesmo que uma pessoa ela tenha feito, assim, tenha cometido muitas atividades pecaminosas, juntado muito karma negativo,
se ela tem um bom filho, né? Assim, se o filho dela é alguém que vai ajudar a sociedade, vai seguir o Dharma. Então, assim, ela é meio que liberada desse karma negativo, né? Ou então o próprio trabalho, o próprio esforço de cuidar de um filho é algo que vai purificar a gente das nossas tendências egoístas. Então a gente pode se livrar do que tem de mais baixo na gente, aceitando esse treinamento espiritual que é cuidar de um filho, né? Cuidar de um filho envolve uma série de benefícios, né? Primeiro, a gente sabe que ao longo do caminho da vida espiritual tem muitas qualidades que a gente tem que desenvolver. E com certeza criar um filho ajuda a desenvolver a maior parte delas, né? Por exemplo, nós precisamos ser tolerantes, e pode ser que a gente não tenha tolerância, pode ser que a gente já tenha praticado meditação, tenhamos praticado assim, os vários yamas e niyamas, né? As várias regras éticas do caminho do yoga, e ainda assim não tenhamos conseguido desenvolver a tolerância, mas na hora que você tiver um filho, você vai ter que ser tolerante, né? Não tem jeito. Você vai ter que tolerar muita coisa. Vai ter que tolerar noites sem sonos, vai ter que tolerar a pirraça da criança, né? Vai ter que tolerar o desafio de sustentar uma criança, né? Então, vai desenvolver tolerância, vai desenvolver paciência, vai ter que desenvolver assim, a capacidade, né, de ser hábil com as palavras, de ter empatia, entender as dificuldades da criança, entender as próprias características psicológicas dela, entender os desejos, né, dela e saber instruí-la, mas instruí-la com total empatia, instruí-la de uma forma que seja agradável para ela, né? Então a gente acaba desenvolvendo muitas qualidades quando a gente cuida de uma criança, quando a gente tem um filho, né? Principalmente o desapego, porque a gente vai cuidar de um filho, mas a gente não tem nenhum controle sobre o que vai acontecer com ele. Não devemos tentar controlar o destino dele, né? Assim, com quem ele vai se casar, qual vai ser a profissão dele, o que ele vai fazer da vida, qual vai ser a religião dele. Isso está totalmente fora do nosso controle, né? Se a visão dele de mundo vai ser igual à nossa, não sabemos. Assim, a gente só pode dar o nosso melhor, né, para com que ele fique bem. Então isso é uma vantagem, né? É uma das vantagens da maternidade, da paternidade. Outra grande vantagem que os Vedas vão falar é que um bom filho, ele, né, uma pessoa, assim, quando uma pessoa ela segue o caminho do Dharma com pureza, ela ilumina, ela assim purifica 14 gerações de antepassados dela. Então, imagina se a gente consegue ter uma filha, um filho que é um grande espiritualista, caramba, assim, a nossa vida vai ser um sucesso, de certa forma, né? Isso vai facilitar a nossa própria jornada espiritual e a dos nossos pais e dos nossos avós. Incrível, né? Do nosso parceiro, nosso cônjuge. Assim, isso é incrível, né? A bênção que uma criança pode trazer para a nossa vida, né? Outro, porque assim, a gente vive o Dharma e quando a gente cria filhos, a gente pode estar transmitindo valores espirituais para ele. A gente pode estar passando a nossa própria compreensão do Dharma para essa criança, né? E aí ela vai se tornar mais um agente do Dharma, ela vai se tornar mais um replicador desses conceitos, né? Então, sozinho a gente não consegue fazer tanta coisa, mas se a gente tem filhos e esses filhos estão propagando a mesma causa que a gente, estão lutando pelos mesmos ideais, assim, se eles se tornam pessoas éticas, corretas, né? Com discernimento, com pureza, com desejo de servir o mundo, caramba, isso é incrível. Não tem nada que a gente possa contribuir para o mundo que vai ter tanto impacto quanto a gente ajudar um outro ser humano a ser, inclusive, melhor do que a gente nesse sentido, né, de levar a vida espiritual a sério. Então, isso é uma outra grande vantagem, né, de você ter um filho. Então, a gente vai entendendo, né, que por que os Vedas chamam um filho de Putra, aquele que nos liberta, né, dessa condição de vida egoísta. Temos que necessariamente renunciar ao egoísmo quando a gente cria um filho, nem que seja um pouco, né? A gente vai ver que os Vedas, inclusive, falam que nós já nascemos endividados, né? Nós nascemos endividados com todos os animais que existem nesse mundo, porque eles estão regulando os ecossistemas do mundo. Por exemplo, a gente tem dívida com as abelhas. As abelhas, elas estão polinizando os campos onde são plantados os alimentos, né? Ou então onde nascem espontaneamente os alimentos que a gente vai consumir. Temos uma dívida com as abelhas, temos uma dívida não só com os animais, mas temos dívidas com os semideuses que estão regendo e controlando esse universo, as condições exatas desse universo,
para com que a vida seja sustentável, que a gente possa habitar esse mundo com um clima adequado, com a produção de alimentos, com tudo, né? Então temos uma dívida com os semideuses, temos uma dívida com os grandes sábios do passado que permitiram com que a gente tivesse acesso a muito conhecimento hoje em dia, e temos uma dívida com os nossos antepassados, né? Se nós estamos em condição de estar agora aqui pensando e discutindo sobre esses temas, é só porque a gente está vivo, né? Ou seja, só porque os nossos pais cuidaram da gente e os nossos avós cuidaram dos nossos pais para com que a gente estivesse aqui agora, né? A gente foi bem alimentado, pessoas perderam noites de sono para a gente estar aqui, né? Então não tem como pagar essa dívida que nós temos com os nossos pais. Mesmo para a gente sentir gratidão por eles, só o fato da gente sentir gratidão por eles significa que a gente recebeu uma boa educação que permite a gente ser grato por alguém. E só o fato da gente ter essa boa educação significa que os nossos pais tiveram que se esforçar muito, corrigir a gente, mesmo a gente ficando chateado, mesmo às vezes a gente ficando irritado com eles, e tiveram que instruir uma e outra vez até que determinados valores entrassem na nossa cabeça, fossem absorvidos pela nossa personalidade. Então os Vedas falam que nós somos assim eternamente endividados a todas essas pessoas, a todos esses seres, e o que a gente pode fazer para pagar a dívida que nós temos com eles, né? Que para pagar a dívida que nós temos com os animais, a gente pode ajudar a cuidar deles, a alimentar os animais, né? A dívida que nós temos com os semideuses, nós temos que nos engajar em atividades religiosas, isso vai pagar a dívida que nós temos com os semideuses. A dívida que nós temos com os sábios, porque o conhecimento chegou até a gente tem que estudar esse conhecimento, né? A gente não pode desperdiçá-lo, a gente tem que fazer valer a pena o sacrifício deles, de terem estudado, debatido, compilado, preservado o conhecimento. E a dívida que nós temos com os nossos antepassados, com os nossos pais, avós, bisavós, a gente só pode fazer uma coisa para pagar a dívida com eles, que é demonstrar o mesmo zelo, o mesmo cuidado, o mesmo desapego, abnegação que eles tiveram para criar, proteger a gente com outras pessoas. Então, quando a gente tem um filho, quando a gente cuida dele, a gente está conseguindo quitar essa dívida kármica que nós temos com os nossos pais, e isso promove assim uma grande elevação na nossa consciência, né? A gente vai ver, inclusive, que os Vedas falam que um filho, ele quando se dedica ao caminho do conhecimento, se dedica ao caminho do Dharma, ele pode liberar, por exemplo, os antepassados dele que estão vivendo como fantasmas, que estão vivendo em situações kármicas pesadas, eles conseguem tirar as pessoas daquelas posições, né? Então a gente vê assim muitos versos dos Vedas, muitas declarações, né, dos Vedas que mostram como ter filhos são uma bênção muito grande, como nós deveríamos abraçar essa bênção. Mas a gente vai ver também outras declarações dos Vedas que mostram que filhos também podem ser um problema, né? A gente vai ver que mesmo o Buda, por exemplo, né, Siddhartha Gautama, que era um avatar de Krishna, né, que foi o grande sábio, né, assim, que lutou para poder trazer de volta a consciência espiritual das pessoas na Índia que estavam assim muito presas só a cerimônias, ritualismos e tinham perdido, né, a essência espiritual do processo védico. A gente vai ver que Buda, quando ele tem um filho, ele bota o nome do próprio filho dele de Rahula. Rahula significa em sânscrito grilhões. Então assim, ele fala, caramba, meu filho é como se fosse um grilhão que me mantém apegado a esse mundo. Ele, assim, parece que ele não gostou muito da ideia de ser pai, né? A gente vai ver, por exemplo, Jada Bharata, que é um grande santo, um grande sábio, quando ele conversa com o rei Rahugana, no 5º canto do Bhagavatam, ele vai falar que esse mundo é como uma floresta da ilusão, cheio de animais perigosos, cheio de armadilhas, cheio de obstáculos intransponíveis. E ele vai falar que filhos são como ladrões que existem nessa floresta, porque eles roubam o nosso tempo, roubam a nossa vitalidade, roubam a nossa energia. Então uma visão assim muito pessimista, né? Uma outra visão assim dos filhos, né? E a gente vai ver que os Vedas vão enfatizar que uma das coisas sobre filhos é que a gente pode cuidar dos nossos filhos com total afeto e carinho, né? E nos dedicarmos para que eles sejam boas pessoas, mas nada garante o resultado disso, né? A gente vê 2 exemplos que são marcantes nos Vedas. Um deles é Varaha. Varaha é uma encarnação de Krishna, um avatar de Krishna na forma de um javali gigantesco.
Então ele vem para salvar o planeta Terra, o planeta, né, onde nós vivemos, e que estava o planeta Terra tinha saído da sua órbita e tinha encalhado em outra parte do universo. Então quando Varaha vem, ele salva o planeta Terra, devolve o planeta Terra para sua órbita, e ele acaba se tornando esposo de Bhumi, né, da deusa que cuida desse planeta Terra. Então eles têm um filho. Esse filho se chama Bhoumasura, né? E fala que o filho que eles têm, ou seja, o filho da Mãe Terra, uma semideusa assim elevadíssima, com o próprio Varaha, uma encarnação do próprio Krishna, ou seja, o filho que eles têm é Bhoumasura, que se tornou um demônio terrível, né? Então, filho de um avatar se torna alguém extremamente impiedoso, né? Ele sequestrava moças e levava elas de refém para o seu castelo. Ele era realmente uma pessoa muito cruel e poderosa, um tirano assim terrível, né? Outro exemplo que a gente vai ver é Adwaita Acharya, que é uma outra encarnação de Krishna. E ele era um grande, né, sábio, grande espiritualista, e ele tem 6 filhos. Obviamente, né, ele é um grande espiritualista, porque é uma encarnação do próprio Krishna. E ele tem 6 filhos. E desses 6 filhos que ele tem, 3 aceitam o caminho do Dharma e 3 rejeitam totalmente, né? E se tornam extremamente materialistas. Então imagina, Adwaita Acharya, que é uma encarnação de Krishna, não conseguiu fazer todos os seus filhos serem dedicados à vida espiritual. Na verdade, não conseguiu nem fazer com que todos os seus filhos fossem boas pessoas, né? 3 deles se tornaram pessoas assim totalmente materialistas, cobiçosas, né? Egoístas. Então, essas parecem ser declarações assim desencorajadoras dos Vedas, né? Vai mostrar assim situações de pessoas que passaram realmente perrengues, né? Se os avatares de Krishna tiveram problemas com filhos, será que eu estou pronto para ter um filho, né? Então isso bota assim a gente um pouco em xeque sobre o fato de será que devo ter filho? Será que não devo? Será que eu estou pronto? Será que faz parte do meu Dharma? Mas aí de novo os Vedas vão lá e relembram a gente de filhos que foram tão grandiosos, tão gloriosos, que salvaram os seus pais, né? Um exemplo assim bem hiperbólico, né? Bem exagerado até, é de Hiranyakashipu, que era um rei assim perverso, né? Malévolo, e o filho dele é Prahlada Maharaj, que era um santinho, né? O filho dele é incrível, espiritualmente muito avançado, e ele era extremamente ateísta, tinha raiva de Deus, na verdade, e quando ele vê que o filho era um devotinho, ele tenta assediar o filho de todas as formas, para o filho renunciar à sua devoção, e quando ele vê que isso não dá certo, a frustração dele é tão grande que ele tenta punir o filho, né? Tenta matar o filho de várias formas e não consegue, né? No final, uma encarnação de Krishna chamada Nrisimha aparece e salva Prahlada, salva a criancinha e derrota o pai, né? Derrota Hiranyakashipu, e depois ele concede uma bênção para o menino Prahlada. E Prahlada fala, olha, a bênção que eu quero é que meu pai fique bem, né? Que meu pai assim seja purificado de todas as maldades que ele fez, né? E assim ele realmente é, né? Então a gente vê um filho que, por ser santo, salvou o pai. A gente vai ver a história de Dhruva Maharaja, né? Que se torna também um grande sábio, mas ele se torna um grande sábio depois dele ir para a floresta, encontrar o seu mestre espiritual. E por que ele vai para a floresta e encontra o seu mestre espiritual lá? Porque a mãe dele fala para ele que viu que sábios, quando estão procurando Deus, vão para a floresta, então se ele estava procurando Deus, que ele fosse para lá, né? Então a mãe dele fala isso de uma forma muito inocente. A mãe dele, ela não dá muitos conselhos espirituais para ele, ela só dá esse único conselho. Mas depois ele se torna uma alma totalmente pura, e aí tem um momento muito bonito que é descrito no 4º canto do Bhagavatam, quando ele alcança a iluminação, vem um aeroplano, uma nave, né, divina buscá-lo, levar ele para o mundo espiritual. E aí ele fica preocupado com a mãe dele, e aí quando ele olha para trás ele vê que vem uma segunda nave e leva a mãe dele também, né? Então a mãe dele, ela alcança o mundo espiritual só porque ela deu esse conselho para ele e ele se torna uma alma pura, né? Ou então tem a história ainda mais famosa de Kapila Deva, que é uma outra encarnação de Krishna, que ilumina sua mãe ensinando para ela Sankhya Yoga, yoga da gente discernir entre matéria e espírito, e ela se torna totalmente purificada. Então a gente também fica animado quando vê essas declarações, então a gente fica pensando, poxa, e aí? O que os Vedas estão falando? Se ter um filho é uma vantagem, ter filho é uma desvantagem, né? Então nem entrando ainda na questão se será que eu devo ter filho ou não, mas o que os Vedas falam sobre filhos, né? A gente precisa entender isso primeiro. Então quando a gente
se depara diante de todas essas situações, a gente vê que filhos, se a gente para analisar, a gente vai ver que tem versos que mostram que filhos são uma bênção e outros versos que mostram que filhos podem ser extremamente problemáticos, né? E as pessoas, elas entendem bem, assim, o problema de ter filho, né? Imagina você devotar a sua atenção, seu carinho, seu afeto a alguém e depois essa pessoa terminar a vida como uma pessoa que é um mau elemento, que não é carinhoso com você, que não retribui, né? Que não vai dar a menor atenção para você. A gente conhece muitos casos de pessoas assim. Então, pessoas ficam em dúvida mesmo se é uma vantagem ou não ter um filho, né? Então, às vezes, a gente vai ver declarações dos Vedas que parecem que ter um filho realmente é um problema. Agora, se a gente para botar na balança esses dois tipos de versos, o que a gente vai ver mesmo é que os Vedas estão falando que filhos sempre são uma bênção. Quando eles são gloriosos, quando eles são santos, quando eles se engajam no caminho do Dharma, quando eles são boas pessoas, parceiros, ajudam a gente na nossa vida, são grandes amigos, aprendem com a gente, ensinam a gente, estão sempre juntos, eles são ótimos, né? São uma bênção na nossa vida como nenhuma outra. Não dá para descrever a alegria de ter um filho que é seu amigo, né? Agora, quando filhos não atuam dessa forma, ainda assim eles são uma bênção. Porque quando a gente se esforça para dar o nosso melhor na paternidade, na maternidade, a gente vai aprender muito com isso. Mesmo que os filhos não valorizem o esforço que a gente fez, Krishna vai valorizar. A gente vai aprender com eles de qualquer forma, né? E como Krishna fala para Arjuna na Bhagavad Gita, Labha labho jaya jayo, né? Ele fala, lute por lutar sem pensar em vitória e derrota. Ele fala só luta, né? O dever de Arjuna era lutar. Então, se um pai se esforça para poder cuidar do filho, ele vai ter assim o avanço, ele vai ter as bênçãos dele, mesmo que o filho não reciproque. Krishna vai reciprocar, o mundo vai reciprocar, a lei do karma vai reciprocar. Então, os Vedas deixam bem claro que ter filhos é uma bênção. Agora, a gente pode se perguntar, será que essa bênção é para mim ou não é, né? Então, antes ainda de entrar nesse ponto, é importante a gente ver que existem pessoas que vão ter motivos sinceros para querer ter um filho, e existem muitos, né? E vão ter pessoas que vão ter bons motivos honestos para não ter um filho, né? Agora, existem maus motivos, existem motivos errados para a gente querer ter um filho, e existem motivos errados para a gente não querer ter um filho, né? Então, era um pouco sobre isso que eu queria falar agora, para a gente analisar as motivações pelo qual eu posso querer ter um filho, eu posso não querer ter um filho, porque a gente pode, assim, ter motivações que pra gente são legítimas, mas que na verdade não são, se a gente parar para pensar com um pouco mais de profundidade, né? A gente vai entender, né, pelos Vedas, que, por exemplo, Rupa Goswami, grande mestre, né, da tradição de Bhakti, do século XV, ele vai falar que só existem duas regras assim, que são fundamentais, imutáveis nesse caminho do Dharma. Sempre se lembrar de Deus, sempre se lembrar de Krishna e nunca esquecer de Krishna, né? E algumas pessoas elas vão ter mais facilidade de viver essas duas regras, sempre se lembrar de Krishna e nunca se esquecer de Krishna, cuidando de filhos, e outras pessoas vão ter mais facilidade para sempre se lembrar de Krishna e nunca se esquecer de Krishna, trilhando o caminho do Dharma sem filhos, né? Então, quais são alguns motivos pelo qual uma pessoa ela pode querer não ter filhos, que, sinceramente, se a gente parar para analisar, não são motivos tão legítimos assim, né? Então, a gente vai ver que tem pessoas que vão falar, poxa, ter um filho não é para mim, eu não me vejo tendo um filho. Filhos, assim, gastam muita energia, muito tempo, filhos consomem muito dinheiro, é uma responsabilidade muito grande, assim, eu não me sinto pronto para usar tudo isso, para cuidar de um filho. Então, a gente tem que lembrar, se a minha motivação é só essa, porque eu vejo que é muito difícil cuidar de um filho, porque gasta muito tempo, energia, dinheiro, eu não me sinto pronto, assim, entenda que ninguém se sente pronto e isso faz parte, a gente não vai se sentir pronto para muitas coisas na nossa vida que a gente tem que fazer, né? Krishna, ele fala com Arjuna justamente sobre isso. Arjuna, ele não se sentia pronto para participar da batalha, o que não muda o fato de que ele deveria participar da batalha, né? O tempo, a energia que nós temos, o dinheiro que nós temos, na verdade não são nossos, são todas energias divinas, né?
Então, assim, eu não vou usar esse tempo, eu não vou usar a energia, eu não vou usar o dinheiro que eu tenho, porque eu acho que tem coisas melhores para fazer do que ter um filho. Lembre que esse dinheiro, esse tempo e essa energia não são seus, eles são de Krishna, né? Então, se a sua motivação é essa, ela é uma motivação extremamente egoísta, né? Ela é uma motivação que não se coaduna com o caminho do Dharma. Além do mais, Krishna é ilimitado, Krishna é rico, né? Se Krishna quiser te ajudar porque você está seguindo o caminho do Dharma, Krishna pode suprir você com inteligência e dinheiro e tempo e energia que você nem imagina que você poderia dispor, né? Então, quando a gente está vivendo o nosso Dharma, nós somos protegidos por Krishna e não ficamos só à mercê do nosso karma, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que considerar, né? A gente também vê pessoas que falam, poxa, mas ter um filho significa sacrificar a minha carreira. E também não é uma motivação assim tão legítima, né? Isso parece uma motivação muitas vezes mais movido por medo, um medo cultural, né? Stuart Mill ele fala pouco sobre isso, né? Ele prevê os problemas assim de uma sociedade capitalista, que é uma sociedade mais focada na carreira, no retorno financeiro, em pessoas interessadas em galgar posições dentro da estrutura hierárquica social, que eles iam acabar desvalorizando um dos atos mais nobres, assim, um dos dharmas mais importantes do mundo, que é a maternidade e a paternidade, né? Então ele falou, caramba, qual é o futuro desse mundo onde avançar na carreira é mais importante do que ter e cuidar de filhos, né? E, sinceramente, isso também não é sempre verdade, na verdade, quase nunca é verdade, que ter filhos significa problemas na carreira. Por exemplo, para homens, para nada isso se aplica, né? Na paternidade, para nada se aplica. Existe um estudo que é feito pelo Instituto de Pesquisa em Políticas Públicas do Reino Unido, em parceria com a Fundação da Saúde Mental Nacional dos Estados Unidos, né? Que eles mostram algumas coisas interessantes. Por exemplo, homens que têm filhos, eles normalmente 22%, eles costumam ser 22% mais aptos para progredirem na carreira do que homens que não têm filhos, porque eles acabam desenvolvendo muitas habilidades sociais que esses homens não têm. Eles têm mais liderança, eles têm mais autoestima. Por incrível que pareça, eles têm mais imunidade à insônia, né? A gente pensa em filho, pensa logo em insônia, em ficar noites acordados, mas homens com filhos, assim, eles têm mais imunidade à insônia, a problemas no sistema digestivo e até ataques cardíacos, né? Pais são muito mais imunes a todas essas coisas. E pais normalmente se sentem 9 vezes mais animados no ambiente de trabalho, porque eles sentem que o trabalho deles tem um propósito, né? Que é ajudar assim, o trabalho deles vai permitir uma remuneração que vai permitir com que eles tenham assim, condições de dar para o filho uma vida melhor do que eles mesmos tiveram, ou que então que eles vão estar ajudando a contribuir para criar um mundo que é mais seguro, que é mais justo, ou então que pelo menos tem mais condições, né, de ter qualidade de vida do que eles mesmos tiveram. Então eles estão preparando esse mundo para os seus filhos, eles estão deixando um legado para os seus filhos. Então, na verdade, pais ficam 9 vezes mais entusiasmados, né, no ambiente de trabalho e toleram mais os problemas do ambiente de trabalho, como assim, patrões ruins, né, assim, políticas internas desagradáveis. E a relação com as esposas, né, essas pesquisas também mostram que a relação no homem com a sua esposa, ela normalmente só piora depois de ter filhos. Se ela já ia mal antes de ter filhos, mas se a relação estava bem, ela tende a só melhorar. Ela tende a só se tornar cada vez mais profunda, né? Então tudo bem, assim, a gente vê que a paternidade faz muito bem, né, para homens, e a gente consegue lembrar na história muitos casos de homens que foram extremamente bem-sucedidos em suas carreiras e tinham muitos filhos, né? E a priori eles nem tinham assim sucesso financeiro, né? Mas eles conseguiram ter muitos filhos e avançar na carreira e serem geniais. Mas a gente pode se perguntar aí para mulheres. Para mulheres é mais difícil, né? Para uma mulher realmente significa um baque na carreira dela ter filhos, porque assim a interrupção por causa da gestação, né? Assim, tem toda uma política que é desvantajosa para mulheres que estão ascendendo na carreira
quando elas são gestantes, e sim, isso é verdade, isso é uma lástima. Tem uma escritora que normalmente ela escreve sobre o impacto das mulheres na sociedade, ela escreve várias crônicas sobre isso, chamada Alicia Schwartz. É muito interessante as crônicas que ela escreve, e ela escreveu uns anos atrás um livro chamado Squeeze, que ela mostra os benefícios que as sociedades capitalistas teriam de criarem privilégios, né, criarem oportunidades específicas de emprego para mulheres que são mães, porque essas mulheres, na verdade, elas teriam uma capacidade de trabalho muito maior do que as mulheres que não são mães, inclusive do que homens que não são pais, né? Porque existem muitas vantagens na maternidade, mesmo fisiologicamente falando, né? Tem uma pesquisadora chamada Sarah Rudnick, que ela devotou a carreira dela de pesquisa a pesquisar quais são assim, as diferenças que acontecem fisiologicamente falando na mulher quando ela passa pela maternidade. Então ela vai mostrar que o número de neurônios na mulher praticamente dobra, a capacidade de aprendizado da mulher se torna muito mais aguçada durante a maternidade, e os hormônios que são liberados na maternidade ajudam a mulher a tomar decisões mais rápido, ajudam a mulher a elencar prioridades de uma forma muito mais instantânea, muito mais orgânica. O fato de lidar com bebês aumenta a capacidade de empatia das mulheres, então elas conseguem lidar melhor com outras pessoas que pensam diferente dela, tendem a serem melhor líderes no ambiente de trabalho depois que elas são mães, né? Então, a mulher ela se torna extremamente produtiva, criativa depois de passar pela maternidade. Então, realmente, a gente tem uma sociedade que é desvantajosa em termos profissionais para mães. Inclusive, se a gente quer seguir o Dharma, se a gente quer introduzir o Dharma dentro da sociedade, isso é uma das coisas pelas quais a gente tem que lutar. Criar condições mais justas, assim, criar essa mentalidade, mesmo em corporações, empresas, já receberem, acolherem melhor, né, e privilegiarem mulheres que passaram pela maternidade, porque o tempo que, na verdade, ela vai gastar na gestação, esse tempo que ela não vai estar produzindo, né, assim, para a empresa, na verdade é um grande investimento, porque quando ela voltar, ela vai ter capacidade criativa e produtiva que ela não tinha antes, né? Então a gente tem até uma antropóloga chamada outra Sarah, né? Só que essa é a Sarah Reedy, que ela mostra nos estudos dela que, na verdade, esse aumento de criatividade e produtividade intelectual que a mulher passa não é exclusividade só das mulheres, que praticamente todas as primatas femininas passam por isso durante a gestação, né? E existem muitos países, como a Alemanha, os países nórdicos, que já estão sacando isso, né? Que estão criando políticas assim, que estão facilitando muito a mulheres passarem por gestações, quantas elas quiserem, e isso não interromper as carreiras delas, criando programas que estão ajudando isso, né? Felizmente no Brasil isso ainda não acontece muito, mas a gente tem que lutar para ajudar a criar esse tipo de mentalidade, né? Então, assim, se a gente pensa só na nossa carreira, para não ter filhos, isso também talvez não seja um motivo muito legítimo, um motivo muito dármico para não ter filhos, né? Uma outra coisa é que às vezes as pessoas elas adiam muito para ter filhos, preferem ter filhos depois de uma certa idade para não prejudicar a carreira dela, né? Tudo bem, eu quero ter filho, mas eu quero desenvolver minha carreira totalmente, né? Assim, dependendo do contexto, isso pode realmente ser um pensamento muito honesto, porque a gente pode estar numa situação financeira, econômica, onde a gente não tem nenhuma condição de criar filhos, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes isso também é uma coisa egoísta, porque, assim, protelar, preferir ter um filho quando você assim, já tem um certo status profissional, mas também já tem uma certa idade, muitas vezes implica em duas coisas. Significa que quando o seu filho tiver na idade de ter uma carreira, de ter vida profissional, você já não vai ser jovem, você talvez seja tão idoso que seu filho tenha que sacrificar o seu próprio desenvolvimento profissional para cuidar de você. Então você pensou tanto na sua carreira que seu filho talvez não tenha as mesmas condições ou não tenha quase condições nenhumas de se dedicar à própria carreira dele, né? E segundo, que quando o seu filho, se ele quiser ter filhos, ele for ter os filhos dele, você não vai mais poder ser um avô participativo, né? Pelo contrário, talvez você até seja um fardo para o seu filho nesse sentido, porque você quis cuidar da sua carreira, né? Então, isso também a gente tem que se questionar. Será que é uma preocupação legítima querer desenvolver minha carreira para depois ter filhos, né?
Então existem essas motivações que a gente tem que ver que não são tão legítimas para alguém não querer ter filho, e existem também outras motivações que não são tão boas para alguém querer ter filho, né? Como, por exemplo, querer ter um filho para poder melhorar a qualidade do casamento. Isso não acontece. Se uma pessoa está tendo um casamento desequilibrado, desestabilizado e acha que o filho vai ser a solução dos problemas do casal, assim, de fato, isso nunca acontece, quase nunca acontece, né? Os filhos, na verdade, são um verdadeiro teste do matrimônio, né? Um casamento que vai bem, vai passar por desafios quando tiver um filho, e ele pode sair muito fortalecido, mas um casamento que já não vai bem, ele não vai, assim, ter suas feridas saradas só por causa, né? Assim, de um filho, né? Ou pressão social não é um motivo justo para ter filhos, né? Assim, a gente passa por pressões das famílias, inclusive da religião para ter filhos. Isso não é uma motivação honesta, genuína, não é uma motivação dármica, né? Então, também existem essas motivações, ou então projetar no filho tudo aquilo que a gente não viveu, criar uma carreira, um projeto para os nossos filhos, né? Então, isso também não é uma motivação dármica para querer ter filhos, né? E a gente vê que na Bhagavad Gita, por exemplo, quando Krishna está conversando com Arjuna, a primeira justificativa que Arjuna dá para não lutar na batalha é que ele não queria matar aqueles homens que estavam lá e os filhos deles crescerem desamparados, né? E assim, pessoas crescerem marginalizadas porque não tiveram educação adequada, porque cresceram órfãos, desamparados, os pais morreram ali na batalha. Então a gente vê também que isso é uma motivação honesta, genuína, né? Pessoas que, por exemplo, têm problemas psicológicos graves que elas nem conseguem lidar com isso, pessoas que talvez não tenham condições mesmo, né, de ter um filho com maturidade, com sobriedade. A gente vai ver, pelo que Arjuna fala no Bhagavad Gita, que nessa condição, se você não for cuidar de um filho com todo o carinho, afeto e cuidado que ele merece, é melhor não ter, porque esse filho ele pode ser realmente um elemento perturbador na sociedade, né? É melhor não ter nessas condições. Então a gente vê que tem motivações erradas, tanto para ter um filho quanto para não ter um filho. Motivações honestas para ambos os lados existem também, né? E aí a gente tem que descobrir. Nós mesmos temos que fazer essa viagem introspectiva e descobrir se a gente combina com o nosso caminho no Dharma, com o nosso karma, com a nossa mente, se a gente vai se sentir à vontade, né, em ter um filho ou não ter um filho. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que as duas escolhas vão implicar necessariamente em ganhos e em perdas, né? Assim, a gente não vai ter uma solução que vai ser totalmente agradável para a gente todo o tempo, né? Ter filhos, sim, vai implicar em muito desgaste, né? Em muito estresse, em muita preocupação. Imagina, hoje em dia, para você criar um filho com o básico de educação, alimentação e saúde, no Brasil, você vai fazer um investimento no filho de aproximadamente R$640 mil até os 18 anos dele, né? A gente sabe que é algo difícil, né? Então, ao mesmo tempo, né, a solidão de não ter um filho na velhice, quando você já não pode mais reverter isso, muitas pessoas se arrependem, né? Então, também existem problemas dos dois lados. Agora, uma coisa que a gente tem que ter muito clara é que quando a gente entra num relacionamento, os dois, né, o casal já tem que ter uma visão muito clara se eles querem ou não querem ter filhos, né? E é muito perigoso no relacionamento a gente entrar sem isso muito bem definido. Então o casal tem que discutir com muita sinceridade, honestidade, compaixão, empatia pela visão do outro, porque vai ser um grande sacrifício para alguém que quer ter filhos renunciar a isso só porque seu cônjuge não quer, né? E imagina uma pessoa ter um filho com má vontade que não quer só para poder se manter junto com aquele cônjuge. Então isso tem que ser isso, na verdade, é um dos critérios para que um casal fique junto de acordo com o Dharma, né? De acordo com a visão assim espiritual, né? Então, bem, isso são alguns pontos, né? Mas agora, indo direto à pergunta, depois de todos esses devaneios, todos esses pontos assim, que eu achei importante a gente levantar, como saber se faz parte do meu Dharma ter um filho ou não? O que os Vedas falam é que a gente tem que ter autoconhecimento, swadhyaya, a gente tem que conhecer o nosso karma, conhecer a nossa mente, e para isso nada melhor do que o processo conhecido como Brahmacharya, né? Brahma significa espiritual, né? E Acharya é comportamento. Então essa vida, esse tempo que você tira
um tempo, um período sabático da sua vida para se dedicar só a práticas espirituais, é muito importante para a gente se conhecer bem, né? Então seria o ideal que todo mundo pudesse tirar um tempo assim para poder, antes de escolher sua profissão, antes de tomar decisões realmente importantes na sua vida, como ter ou não ter um filho, né? Esse tipo de coisa. Então, essa vida de Brahmacharya, Brahma, né, significa espiritual porque a alma ela tem 3 qualidades, né? Sati, Chiti e Ananda, né? Ela é eterna, ela é plena de conhecimento e ela é plena de felicidade. Então, nessa vida de Brahmacharya, a gente tenta exercitar durante esse período sabático, onde a gente se afasta da nossa vida ordinária e se dedica só à vida espiritual, a gente tenta exercitar essas 3 qualidades espirituais da alma. E à medida que a gente faz isso, a gente vai se conhecendo melhor e vamos tendo mais maturidade, mais capacidade de discernir e tomar essas decisões, né? Então, para exercitar Sati, né, essa característica da eternidade, a eternidade que nós temos, a eternidade da alma, nesse momento, ela é pervertida na forma do ego, né? Ela se tornou corrompida na forma do ego material, porque o ego material faz com que a alma, apesar de ser eterna, se identifique com circunstâncias temporárias. Então, a gente tem que purificar o nosso ego, a primeira coisa. E como purificamos o nosso ego? Aceitando o treinamento de um mestre espiritual, aceitando a disciplina que um guru pode nos dar, ajudando o nosso guru a cumprir o dharma dele, né? Esquecendo por um momento do nosso dharma e sendo um instrumento de Krishna para a gente ajudar o nosso guru. Então, esse distanciamento que a gente vai ter de nós mesmos e do nosso ego, nessa medida que nós nos rendemos e nos dedicamos ao nosso guru, vai permitir com que a gente se entenda muito melhor, porque a gente está muito preso dentro da nossa própria confusão mental. Então, esse é o primeiro passo, né? Assim, aceitar esse treinamento de um mestre espiritual. A segunda coisa, Chiti, né? Conhecimento pleno, que é outra característica da alma. Então a gente tem que receber o conhecimento espiritual que Krishna fala, entender como funciona esse mundo material, os 3 modos da natureza, como eles estão atuando sobre a nossa consciência, segundo as explicações de Krishna, né? O que é o Dharma. A gente precisa ter esse conhecimento. E Ananda, felicidade. Então a gente tem que tentar reviver a felicidade que nós temos, a felicidade espiritual, desenvolvendo uma relação com Krishna. Krishna melhor do que ninguém conhece a gente, conhece o nosso Dharma, conhece o futuro. Então, sinceramente, alguém que pode nos dar a resposta se ter um filho ou não, uma boa escolha pra gente, é Krishna. A gente tem que experimentar a felicidade de estar se relacionando com ele. Então, a meditação na japa, a meditação nos santos nomes de Krishna, com muito cuidado, com muita atenção, aberto para ouvir mesmo o que Krishna está disposto a nos dizer, assim, de coração aberto, né? Sem dar respostas prontas, né? Sem a gente já formular a resposta que a gente gostaria de ouvir de Krishna. Falar com toda sinceridade mesmo com Krishna e pedir para ele a instrução, a inspiração, o que ele tem para nos revelar é a melhor forma, né? Então, assim, essas 3 coisas, esses 3 treinamentos espirituais, eles vão ajudar a gente a ter muito mais discernimento para a gente entender o nosso próprio karma, a nossa mente e a gente tomar essas decisões, né? Mas esses são todos pontos assim que eu quis levantar, que eu acho que são pontos que são interessantes da gente meditar antes da gente ter essa decisão muito séria de ter um filho ou não. Porque muito dos medos, dos receios, né, e do fato da gente não ter vontade de ter filho, muitas vezes são criações culturais que não são justificados, são até criações mentais egoístas, e muitos dos motivos pelo qual alguém quer ter um filho também acaba caindo nessa mesma categoria. Agora, o que é importante a gente lembrar é que caso a gente escolha não ter um filho e a gente queira seguir o caminho do Dharma, tudo bem, essa é uma opção que a gente pode ter, uma opção genuína. Mas a gente tem que lembrar que o caminho do Dharma é aquele caminho de serviço, de servir o próximo, não é um caminho que a gente vai pensar só na nossa vida. Então, o mesmo zelo, o mesmo carinho, o mesmo cuidado que você teria com seu filho, você vai ter que dispensar a outras pessoas. Você vai ter que ter outro tipo de dependentes nesse mundo, né? Você vai ter que ajudar outras pessoas com a mesma energia que você não está usando para ajudar um filho, né? Então essa opção de não ter um filho, mas ao mesmo tempo fazer isso só para ter uma vida centrado em você mesmo, em só cuidar de você, em só se preocupar com as suas questõezinhas egoístas, pessoais, isso não é dármico de forma nenhuma, né? Então, por exemplo, eu tenho um casal de amigos meus na faculdade que eles, por exemplo, optaram por não ter filhos. Eles já são casados há 20 anos, né? Eles estão na faixa assim, dos 50.
E eles têm uma vida super plena, super feliz, eles não têm nenhum arrependimento de não ter filhos, mas ao mesmo tempo eles cuidam de 7 idosos, né? Então, assim, eles estão super felizes fazendo, e eles estão cumprindo o papel deles, assim, o dharma deles, eles estão cuidando de pessoas, né? Então a gente tem que cuidar de alguém, de um aluno, de alguma pessoa que está precisando da gente. A gente tem que servir o mundo, né? Se a gente opta por não ter filhos, né? Com essa mesma energia, com esse mesmo vigor que a gente está cuidando dos nossos filhos, né? E para quem está na dúvida, mas está mais tendendo a ter filhos do que não, aí eu recomendaria, vai na fé, é muito legal. Eu, por exemplo, não conseguiria conceber assim a minha vida feliz sem um filho, né? Assim, posso dizer com toda segurança que foi o maior presente assim, que recebi de Krishna, né? Então é isso, esses foram alguns insights. Se tiverem perguntas, comentários, pessoal. Ih, tem um monte. Primeiro, vamos lá, Bhagavan. E aí, Bhaga? Qual o papel do governo em relação aos cidadãos que aceitaram o Dharma de ter filhos? Pois é, assim, a gente sabe que... Assim, a gente sabe que o mundo que nós vivemos é um mundo muito difícil para ter filhos hoje, né? A gente vê a descrição dos Vedas, né? Como o rei, ele ajudava os pais de todas as formas, né? Com educação de qualidade, educação gratuita. As escolas na época védica, as gurukulas, elas forneciam educação de qualidade para todas as pessoas de forma gratuita. Os médicos, né, as pessoas que estavam estudando a Ayurveda, elas costumavam ir de vilas em vilas, até Prabhupada fala isso no significado do Chaitanya Charitamrita, como era muito comum, mesmo na época de Prabhupada, poucos, né, décadas atrás, de estudantes de medicina irem com seus professores de casa em casa e darem consultas gratuitas, né, para as pessoas, para poderem exercitar a medicina ali com supervisão dos professores, né? Então era uma sociedade muito mais fácil para ter filhos. Numa sociedade agrária, é uma sociedade onde assim, ter filhos implica até mesmo em vantagens econômicas, né? Você vai ter mais filhos ali te ajudando, e hoje em dia assim, a gente não tem muita facilidade, muito incentivo do governo para ter filhos, né? Então, realmente, o dever do governo, de um governo dhármico, é ajudar os pais a darem assim, o que é fundamental para a criança, né, que é educação, que é saúde, que é alimentação e segurança, de forma gratuita e de qualidade. Assim, isso é um grande estímulo para as pessoas que querem ter filhos e só não têm por medo desses problemas, para que elas tenham e possam viver em paz assim, o dharma delas e focarem na educação, na transmissão de valores morais, no cuidado, né, do filho. A gente pode tentar também, faz parte do nosso Dharma, a gente falou um pouco sobre isso numa outra noite do Dharma, que era sobre militância social, também faz parte do nosso Dharma tentar ajudar e mudar o governo, né? Geraldo, boa noite, Geraldo. O filho de Ajamila também, só de ter um dos nomes de Krishna, ajudou a salvá-lo no final da vida. Pois é, Ajamila, ele era assim, uma pessoa que teve uma vida espiritual muito brilhante durante a juventude dele, só que depois ele se corrompe, né, e se torna uma pessoa realmente muito egoísta, mas ele bota o nome de um dos filhos de Narayana, e na hora que ele está morrendo, ele chama o filho, porque ele tinha muito afeto pelo filho, e ele se preocupa com o filho, ele chama Narayana, só que Narayana é um dos nomes de Krishna, e ele se purifica por causa disso, e isso salva ele. Muito bem lembrado, Geraldo. Patrícia, boa noite. Quando conhecemos o amor a um filho, podemos entender muitos amores e até a diferença do amor a Krishna. O amor filial é uma experiência que nos leva a aprender a amar. Totalmente, Prabhupada fala que o amor que uma mãe, que um pai tem pelo filho, é o mais próximo de um amor realmente espiritual, é o amor material mais elevado que existe, é o que tem de mais próximo do amor que uma alma pura sente por Krishna, né? Então, assim, o aprendizado que isso pode nos trazer é assim, incomparável. Muito bem colocado, Patrícia. Bhagavan, de novo, o que dizer do argumento de que o crescimento populacional humano é um problema para o planeta? Olha, a gente vai ver que, por exemplo, mesmo países assim elevados, países com cultura bem desenvolvida, economicamente desenvolvidos, se basearam muito nessa política, né, de antinatalista, né, de evitar
assim a natalidade para poder sobrar mais recursos para mais pessoas. E a gente vai ver que depois eles se arrependeram profundamente. A gente vai ver países assim como Suíça, Dinamarca, patrocinando as pessoas para terem mais filhos, porque a sociedade deles está ruindo, apesar de ser economicamente, culturalmente muito avançado, por causa da falta de jovens, né? Então a gente vê que Bhaktisiddhanta, por exemplo, o mestre Prabhupada, ele vai explicar, e também no quarto canto do Bhagavatam fala-se sobre isso na história de Prithu Maharaj, que esse mundo ele tem recursos para, assim, fornecer a subsistência de todo mundo. E que, na verdade, a Terra ela começa a dar defeito, ela começa a ocultar esses recursos quando existe, assim, uma quebra dos pilares do Dharma. Então, o que Bhaktisiddhanta, né, o mestre Prabhupada fala, é que ele fala que nesse mundo a única coisa que falta é consciência de Krishna, consciência espiritual. Se as pessoas seguem o Dharma, assim, a Terra vai ser abundante, vai ser próspera. Existem muitas regiões na Terra que são inférteis, mas assim, a Terra tem capacidade, a gente sabe, de alimentar muitas vezes mais a quantidade de habitantes que tem nela. O problema é que existe má distribuição da renda porque existe uma mentalidade egoísta, materialista, existe depredação dos recursos naturais por pura vaidade. Então esse não é o argumento válido da perspectiva da consciência de Krishna. O que falta para o mundo é consciência espiritual. Isabela. Boa noite, Isabela. E quando já se tentou muito engravidar por muitos anos e não se consegue engravidar? A opção por adoção ela é uma opção muito generosa também, né? Assim, se o casal está muito confiante de ter filhos e isso é um desejo deles, eles não precisam se frustrar só porque não conseguem engravidar, né? Assim, a adoção é um grande ato de generosidade, né? É um ato dármico incrível. A gente vai ver, mesmo nos Vedas, muitas histórias, né, de grandes heróis, de grandes reis, de grandes sábios que adotaram crianças. A gente vê a adoção sendo algo extremamente glorificado nos Vedas, né? Então, assim, isso é uma coisa para o casal reconsiderar, reavaliar. Realmente, adotar uma criança é uma coisa que pode ajudar alguém a se aproximar do caminho do Dharma, né? Isso é algo muito bondoso. Mas será que o fato deles não conseguirem não pode ser uma explicação que o Dharma deles não é ter filho? A Damodara levantou aqui um ponto, né? Falou que o fato da pessoa não conseguir ter filhos significa que isso pode ser um mundo, né? Dando esse feedback de que o karma deles não é ter filhos, que o Dharma deles não envolve ter filhos. Olha, não necessariamente, acho que não, porque se o casal tá tão empolgado para isso, a gente vai ver eles desperdiçando todo o afeto, todo o carinho, toda a estrutura que eles criaram só porque eles não estão conseguindo engravidar, né? Então, assim, o exemplo que a gente tem do Dharma são a história dos grandes sadhus que tem nas escrituras. E a gente nunca vai encontrar uma história de um casal que não conseguiu ter filhos e desistiu de ter filhos, mas a gente vai encontrar a história de muitos casais nos Vedas que não conseguiam ter filhos e adotaram crianças. Então, se o casal tem muito essa vontade e não consegue engravidar, o exemplo que existe nos Vedas não é que isso é uma demonstração que o karma deles não é de ter filhos, mas assim, que eles deveriam adotar. Isso é um ato de bondade, de altruísmo. E os outros procedimentos? Outros procedimentos como inseminação artificial. Barriga de aluguel. Olha, essa já é uma questão polêmica para a gente discutir, né? Inseminação, isso já é uma outra questão. A gente vai ver que nos Vedas é dito que em épocas mais antigas esses procedimentos eles eram normais, assim, você ter filhos de outras pessoas, assim, né? Tipo, se uma pessoa, um homem, por exemplo, ele não conseguia ter filho, né? Então, assim, um sábio gerar um filho na esposa dele. A gente vê que isso era algo que era feito em outras eras, mas é explicado nos Vedas que esse tipo de procedimento ele não é compatível com a era de Kali, assim, não é algo recomendado para a era de Kali. Na era de Kali é mais recomendado a adoção. Mas assim, existem muitos desdobramentos, então não quero fazer uma discussão assim superficial desse tema. A gente pode falar dela com mais calma em outro momento. Akadia Mukta. E aí, Akadia, boa noite. A sua pergunta é na sexta, Akadia. Acho que o difícil é encontrar no momento um parceiro ou parceira que esteja no momento presente vibrando o autoconhecimento e de alguma forma no caminho do Dharma. Isso realmente é mais difícil, né?
Assim, encontrar esse parceiro é o primeiro grande passo, mas esse processo de brahmacharya, de separar uma parte da sua vida para não pensar nisso, para não pensar no parceiro, para só tirar um período sabático e pensar na sua vida espiritual, inclusive ajuda a gente a atrair as bênçãos para poder encontrar esse parceiro, né? E conseguir ter alguém do seu lado que esteja vibrando, como você mesmo falou aqui, a mesma energia, o mesmo desejo, né? Agora, uma coisa interessante sobre paternidade, né, que eu não falei, que eu lembrei agora, é que nos Vedas existe uma ciência chamada Garbhadana, que é a ciência de como a gente se preparar para ter filhos, né? Ter filhos é uma coisa tão especial, uma bênção tão grande, que existe toda uma ciência védica, né, de como o casal deve se relacionar, se preparar, o que eles têm que alimentar, né, como que eles têm que se alimentar, como que eles têm que meditar, até o local ideal para eles morarem, para o local para eles ficarem, a paisagem melhor para eles estarem, né, no momento da concepção da criança, para ajudar a atrair uma grande alma para esse mundo, né? Porque é dito que no momento da gestação, no momento da concepção, a consciência do pai e a consciência da mãe se misturam para poder atrair uma alma específica, né? Então a gente vai ver que nos Vedas existe essa ciência chamada Garbhadana, muito interessante. E existe até um tipo de meditação chamado Payovrata, que a gente pode até assim conseguir as bênçãos para ter um filho que vai vivenciar um dharma específico, né? Pedir uma alma que venha para cumprir um dharma específico, né? Então, por exemplo, agora a gente está passando, né, por um momento de pandemia, né? E a gente vê que muitos pesquisadores falam que essa não é a única pandemia, é a primeira de muitas que podem acontecer nas próximas décadas, né? Então é um momento assim onde a saúde, não só física, mas mental das pessoas tá abalada. Então pode ser que um casal queira trazer um filho que tenha esse dharma da cura, né, que vai ajudar o mundo nesse sentido. Então eles podem conseguir as bênçãos para ter um filho que vai ajudar nessa tarefa específica, né? Então, Prabhupada, ele explica esse processo dessa meditação Prayovrata, como que a gente pode atrair um filho específico para cumprir um dharma específico, né? Isso é muito legal, né? Então, Prabhupada até fala que o que o mundo tem mais carência nesse momento é de pessoas que consigam transmitir conhecimento espiritual. Então, ele fala que seria muito bom, né, se os casais assim que estão vivendo no dharma trouxessem filhos que tivessem também essa energia de poder propagar esse conhecimento. Então é muito legal, né? Uma grande bênção ter filhos, né? Ao mesmo tempo, os Vedas falam que também é uma grande responsabilidade, né? Os Vedas vão falar que, por exemplo, alguém não deve se tornar um rei de nenhuma nação se ele não tem a capacidade de libertar os seus cidadãos. Ninguém deveria se tornar um semideus se ele não é capaz de liberar os seus devotos, né? E ninguém deveria se tornar um mestre espiritual se ele não é capaz de liberar os seus discípulos. E ninguém deveria se tornar pai e mãe se não é capaz de liberar seus filhos, né? Então é muito importante a gente estar forte na vida espiritual se a gente quer ter filhos também, porque a gente tem que ser, né, assim, para os nossos filhos esse esteio, a gente tem que transmitir para eles educação, valores morais, conhecimento espiritual, também muito afeto, né? Porque se a gente só dá disciplina para os filhos, mas não dá afeto, eles vão crescer pessoas frias, com problemas de relacionamento, mas realmente se a gente só dá afeto e não dá disciplina, eles podem crescer pessoas muito vaidosas. Então, assim, é um equilíbrio muito grande que precisa ter na criação, né, de crianças, e isso é um grande treinamento espiritual, né, um grande desafio, mas também é uma grande bênção, uma grande dádiva. Então, é isso. Então, resumindo tudo que a gente falou, as duas opções, ter filho e não ter filho, as duas são compatíveis com a vida espiritual, as duas são opções honestas, genuínas, e cada pessoa vai ter que descobrir, né, o que é melhor para ela, mas existem algumas reflexões que a gente deve fazer antes de tomar essa decisão, e é muito bom se a gente puder tirar um tempo para não pensar nisso e pensar só na nossa vida espiritual. Isso vai ajudar a clarear tudo, né?